Jovenzinhos, eu quero começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda, querida física. E galera, nós vamos nessa aula fazer uma retomada de conceitos dos vídeos que vocês viram na semana passada, na última aula de quinta-feira da semana passada, tá bom? Então, a gente vai retomar um pouquinho esses conceitos e aí depois a gente vai começar a falar sobre acústica, ondas sonoras, o estudo do som, beleza? Então vamos lá, jovenzinhos. Quem quiser acompanhar comigo aí pelo livro, jovens, é a partir da página 42, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela com os senhores. Lá, 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 lá. Compartilhando tela. Yes. Eu vou tirar minha cara feia aqui. Aí. Vamos lá, jovenzinhos. Então a gente começa, para poder falar sobre som, sobre acústica, a gente precisa primeiro entender o que são as ondas. E quando eu falo em onda, é normal as pessoas lembrarem de praia, né? Porque na praia a gente pega uma onda, às vezes. Só que, jovens, aquilo que tem na praia e nós chamamos de onda, não é o que nós vamos chamar de onda aqui na física, tá bom? Quando você está entrando no mar, mais ou menos, e a água vem na sua direção, ela faz mais ou menos esse formato aqui, ó, e ela quebra lá pertinho da areia. Quando você está entrando na água e essa água bate em você, ela às vezes pode te derrubar, se essa massa de água for muito grande. Então, isso aqui nós não vamos chamar de onda. Nós vamos chamar aqui na física de marola, tá bom? Agora, quando você está mais dentro do oceano, já a onda não está quebrando mais, ela vem e passa por você, só vem esse volume de água, passa e vai embora. Deixa eu abrir aqui, peraí. Então, vem esse volume de água e quando ele passa por você, só dá aquele pulinho assim, né? Você dá aquele... Peraí que eu estou sentado fica difícil de fazer. A água chega perto de você, você fica naquela expectativa, a água vem, você dá aquele, né? Aquele pulinho, você só sobe e desce. Isso, no ponto de vista da física, é o que nós vamos chamar de onda, beleza? Isso é o que nós vamos chamar de onda. Por que, jovenzinhos, qual que é a definição de onda para nós? É a de que onda não transporta matéria. Apenas energia. Então, essa massa de água que passa por você e pode te derrubar, se ela está te derrubando, ela está te carregando. Se ela está te carregando, você tem matéria, então ela carrega matéria. E no ponto de vista da física, isso não vai ser onda. Vai ser onda aquilo que transporta energia. Então, quando você está mais dentro do oceano, a água passa por você, ela te eleva e depois te abaixa. Ela te fornece energia potencial gravitacional e depois você perde essa energia potencial gravitacional quando a água passa por você, beleza? Então, por isso que quando você está mais dentro do oceano, a gente considera onda. Quando aquela onda começa a quebrar, já não é mais onda que nós chamamos, é marola, beleza? Deixem essa definição bem bonitinha, listadinha aí para vocês, porque ela é bastante importante. E, jovens, já que a gente vai falar sobre ondas, a gente podia ter uma musiquinha das ondas, né? Aquela assim, ó. Onda, onda, olha a onda. 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 Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Lembra da musiquinha? Mas só que para nós é a parte da onda, onda, olha a onda.
Ondas, jovenzinhos. Ondas transportam apenas energia, elas não transportam matéria. Beleza? Essa é a definição geral que nós vamos ter para ondas. E a gente pode classificar as ondas, jovenzinhos, em duas formas. Então, quais são as classificações que nós podemos fornecer para as ondas? Uma onda ela pode ser mecânica ou ela pode ser eletromagnética. O que vai ser a onda mecânica, jovens? É aquela que precisa de um meio material para se propagar. Deixa eu tirar minha cara feia aqui, peraí, estou estorvando aqui. Precisa de um meio material. E um exemplo disso, jovens, é o som. Então, vocês conseguem me ouvir por quê? Porque eu falo, minhas cordas vocais vibram, elas fazem o ar todo que está em volta vibrar também. Essa vibração chega aqui até o detector de som do computador, ele transforma isso num sinal elétrico, que é transmitido até o computador de vocês, faz o alto-falante da caixa de som de vocês ou o alto-falante do fone de ouvido de vocês vibrar, e aí vocês chega essa vibração direto até o tímpano, faz o tímpano vibrar, que manda um sinal elétrico para o cérebro. Então a onda mecânica, ela precisa necessariamente de um meio material para poder se propagar. Outra classificação para as ondas, jovenzinhos, são em eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, jovens, elas não precisam de um meio material para se propagar. E um exemplo de onda eletromagnética é a luz, jovens. Por exemplo, a luz do Sol. A luz do Sol se propaga do Sol até a Terra e ela se propaga no espaço. E no espaço nós não temos matéria, no espaço nós temos vácuo. Ou seja, ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material, enquanto as ondas mecânicas, sim, elas vão precisar de um meio material para poder se propagar, tá bom? Então essa é a principal diferença entre essas duas classificações de mecânica e de eletromagnética. Beleza? E outra classificação, jovenzinhos, que é bastante importante também, é quanto à direção de vibração, tá bom? Essa classificação que eu escrevi aqui, ó, ela é uma classificação quanto à natureza da onda, se ela é uma onda mecânica ou eletromagnética. A próxima classificação é quanto à direção de propagação e vibração, tá bom? Então, a primeira classificação que a gente pode ter aqui é uma onda transversal. Nessa onda, jovenzinhos, direção de vibração. Vou deixar aqui, jovens, para vocês um resumo, porque no livro de vocês tem tudo isso aqui que eu estou colocando, só que está na forma de texto, tá bom? Eu estou deixando aqui na forma de um resumo para vocês. Direção de vibração e propagação são perpendiculares. Vou fazer um desenho dessa onda aqui, ó. Então, se você observar aqui, qual que é a direção de vibração? Ela vibra na vertical, ela sobe e desce na vertical. Mas ela se propaga na horizontal. Então, aqui está a propagação e aqui está a vibração.
Isso é uma onda transversal. Como que vai ser a onda longitudinal? Aqui a direção de vibração e propagação são paralelas. Como que é isso? Vamos pensar, jovens, que é como se fosse uma onda se propagando numa mola. E essa mola começa a vibrar para frente e para trás. Então, é algo mais ou menos assim, é normal. Aí aqui comprime, daí aqui está normal, daí aqui comprime de novo. Aí aqui está normal, aí aqui comprime de novo, aí fica normal, aí comprime de novo. Então, qual que é a direção de vibração dessa onda? É na horizontal. A mola está na horizontal e ela se comprime, se elonga na horizontal. E a onda se propaga também na horizontal. Vou ser sincero com vocês, jovens. A mais comum para nós trabalharmos em termos de análise é a onda transversal, tá bom? Porém, o som, por exemplo, ele é uma onda longitudinal, porque ele gera uma perturbação no ar e essa perturbação é na mesma direção de propagação. Deixa eu liberar minha câmera aqui um pouquinho. Ó, eu falo e eu empurro o ar que está na frente da minha boca. Então, o ar, ele se movimenta e ele vibra, ó, nessa direção. Então, a gente fala que é uma onda longitudinal. São raros os casos de ondas longitudinais, mas o som é um exemplo desse tipo de onda longitudinal, que vibra e se propaga na mesma direção. Para nós, a maioria dos casos vai ser aquelas que são transversais e não as longitudinais. Beleza? Então, vou escrever para vocês agora aqui, opa, está em vermelho, a classificação dessas, a natureza de classificação dessas ondas aí. Então, direção de vibração e propagação. Jovens, isso aqui tudo tinha lá nos vídeos que vocês viram na semana passada, beleza? Só que esses pontos que eu escolhi falar com vocês hoje são os mais importantes que eu julguei que eu precisava reforçar com vocês, tá bom? Então, primeiro, ondas. Elas não transportam matéria, transportam apenas energia. Aquilo que na praia nós chamamos de onda é marola. E aí, quando você está mais dentro do mar, que a onda não quebra, ó, isso aqui, no ponto de vista da física, é o que nós vamos chamar de onda. Uma onda mecânica, ela não precisa de um meio, ela precisa, perdão, de um meio material para se propagar. A eletromagnética não precisa. Quando direção de vibração e propagação são perpendiculares entre si, eu chamo de onda transversal. Quando elas são paralelas entre si, nós vamos chamar de onda longitudinal. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aqui, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Sossegado, tranquilidade. Beleza. O que eu vou começar a falar com vocês agora, jovens, está na página 46, que são as características das ondas. E eu vou mostrando para vocês o seguinte: na página 46 tem dois desenhos mostrando onda transversal e onda longitudinal. Então, caso você queira olhar um desenho que não seja feito por mim, porque meu desenho não fica muito bom, né? Na página 46 do livro de vocês tem essa representação das ondas transversais e longitudinais. Beleza? Jovens, se quiserem dar um print na tela, agora é a hora, porque eu já vou apagar isso aí e pegar uma nova lousa, tá bom? Então, vou dar 2 segundinhos, caso alguém queira dar um print aí.
Foi. Eu vou chamar aqui de elementos de uma onda. Nós vamos olhar os elementos de uma onda, jovens, a partir de uma onda transversal, tá bom? Porque fica mais fácil da gente perceber os principais elementos aí. Como eu estou fazendo a mão livre, às vezes não fica bem bonito, mas dá para entender. Então vamos lá. Jovens, os pontos mais importantes que nós vamos ter aqui. Esses pontos que ficam mais no alto, ó, nós vamos chamar de crista. Então, se o exercício ou o sistema fala para você da crista da onda, o que ele quer dizer é desse ponto mais alto especificamente. E se ele falar do vale, o vale, jovenzinhos, vai ser o ponto mais baixo da onda. Desculpe. Se nós pensarmos aqui, jovens, numa linha central que corte essa onda exatamente a metade, ó. Essa linha que está ficando tracejadinha aí, a gente vai chamar ela de eixo principal. E os pontos que o eixo principal, jovens, corta as ondas, nós vamos chamar de nó. Então, aqui, ó, o eixo transversal cortou a onda aqui, cortou a onda, aqui cortou a onda, cortou a onda, cortou a onda. Então, todos esses pontos centrais, jovens, nós vamos chamar de nó. Então, ó, a crista é o ponto mais alto, nó é o ponto central e o ponto mais baixo é o que nós vamos chamar de vale. E essa onda, jovens, ela não está parada. Essa onda ela está oscilando nesse sistema. Então, ela tem uma amplitude de oscilação. E essa amplitude de oscilação nós vamos chamar de A. É a distância que vai de uma crista até esse eixo central, ou é a distância que vai de um vale até aquele eixo central. Essa distância é o que nós vamos chamar de amplitude. Pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. Tem exercício que fala que a amplitude é isso aqui, ó, para te confundir. Isso aqui está errado, jovens. A amplitude é a distância que vai do centro ou ao ponto mais alto ou ao ponto mais baixo. Beleza? Então, tomem cuidado com isso aí, tá bom? E, jovens, se nós temos essa onda, eu posso pensar no comprimento dessa onda. Então, já vou até dar o nome aqui, ó, o símbolo que nós vamos usar para representar o comprimento de onda é essa letra grega aqui chamada de lambda. Parece um Y de ponta cabeça, tá bom? Então, eu vou até colocar o nome dela aqui, ó. Lambda. Ela representa o comprimento de onda, tá bom? Como que eu desenho lambda no meu sistema, jovens? O lambda pode ser, galera, a distância que vai de uma crista até a outra crista, isso aqui pode ser o lambda. A distância que vai de um vale até outro vale pode ser o lambda. E a distância que vai de um nó a outro nó não consecutivo, ou seja, pulando um nó, também pode ser lambda. Então, tem três formas que você pode usar para medir o comprimento de onda. De uma crista a uma crista,
de um vale a um vale, ou de um nó a outro nó não consecutivo na sequência. Aí você consegue ter o comprimento de onda dessa onda. E ele é medido em metros, jovens, né? Do Sistema Internacional, comprimento é medido em metros. E essa onda, ela vem, passa por aqui com uma certa velocidade. Lembra que eu falei que ela tem velocidade de vibração e de propagação? Então, como é que eu faço para calcular essa velocidade de propagação? Nós vamos dizer o seguinte, jovens, que essa onda aqui, ó, ela vibra com uma certa frequência. O que é frequência, jovens? Frequência é o número de eventos que acontece dividido pelo tempo necessário para acontecer. Então, por exemplo, que legal, não sabia que dava para fazer isso, não. Agora deu ruim. Apurou aqui no meio. Ó, por exemplo, com que frequência eu estou piscando? É o número de vezes que eu pisco por segundo. Com que frequência uma torneira está pingando? É o número de gotas que caem por segundo. Com que frequência um ciclista dá uma volta num circuito? É o número de voltas que ele dá no circuito por segundo, tá bom? Então, frequência é o número de eventos por segundo. Segundo vai ser medido, que é tempo, né? Então, no sistema internacional é medido em segundo, como eu já tinha falado para vocês. E aí, frequência, jovenzinhos, vai ficar com essa notação aqui, ó. 1 dividido por segundo. E 1 dividido por segundo, nós vamos chamar de hertz. Tá bom? Frequência vai ser chamada de hertz. 1 sobre segundo. Beleza? Então, pisquei 15 vezes por segundo, vai ser 15 por 1. 15 Hz é a minha frequência de piscadelas, tá bom? Quando, jovens, o evento é 1, acontece um evento num sistema, eu vou olhar só para o evento, o tempo de um evento, nesse caso que é uma onda, o tempo de uma onda passar nesse sistema, nós vamos chamar de período. Então, vou deixar isso anotado para vocês aqui, ó. Tempo de uma onda é o período que nós vamos representar pelo T maiúsculo, tá bom? Então, se a onda leva 10 segundos para passar, uma única onda, então o tempo dela é 15 segundos, o período dela é 15 segundos. Eu vou desenhar aqui e pintar para vocês, jovens, o que é uma onda. Ó, uma subida inteira passando pela crista pelo nó, mais uma descida inteira passando pelo nó e pelo vale. Esse pintadinho de verde, jovens, é uma onda. Eu vou pintar agora aqui de laranjinha a outra onda, vai ser essa aqui, ó. Então, desenhado para vocês aqui, eu tenho duas ondas, tá bom? Ó, uma onda, uma subida inteira, uma descida inteira, mais uma onda, a subida inteira e descida inteira. Então, isso aqui são duas ondas. O tempo que uma dessas ondas leva para passar no sistema que você está olhando, pode ser numa corda, por exemplo. Você segura a corda numa ponta, põe ela para vibrar, começam a se propagar ondas sobre ela. O tempo de uma onda passar pela corda, uma única onda, é o que nós vamos chamar de período. Tempo de uma única onda, tá bom? Sabendo isso, nós podemos dizer também, jovenzinhos, que a frequência, além dessa equaçãozinha que eu falei para vocês aqui, pode ser calculada assim, ó. Frequência eu falei para vocês que é número de eventos por tempo. Se o número de eventos for 1, ou seja, se é uma onda que passa no sistema, eu tenho que dividir por quem? Pelo período, que é o tempo de uma onda. Então, eu posso falar que a frequência é o número de ondas pelo tempo que essas ondas levam passando pela corda, por exemplo,
ou eu posso dizer que a frequência é 1 dividido pelo período da onda. Meu Deus, professor, e agora? Qual das duas eu vou usar? Ora, você vai usar aquela que for mais conveniente. Se o exercício te der o período, você usa a segunda, que vai depender do período. Se o exercício não te der o período, se ele te der o número de ondas e o tempo total, aí você usa a primeira, número de ondas pelo tempo. Então não tem uma regra. Pelo contrário, você tem duas possibilidades para facilitar a sua vida. Você escolhe aquela que for mais conveniente de acordo com as informações que o exercício te forneceu. Tá bom? Deixa eu ver como é que está o chat aqui, se alguém perguntou algo. O chat está silencioso, estou entendendo que está tudo tranquilo. Beleza? Então, sabendo essas definições, jovens, o que eu vou dizer para vocês sobre a velocidade? Ó, a velocidade ela vai ser o comprimento de onda vezes a frequência com que a onda se propaga. Simples assim. V igual a lambda F. Velocidade é o comprimento dessa onda vezes a frequência com que essa onda passa pelo sistema. Essa equaçãozinha aqui, jovens, é bastante importante. Ela vai acompanhar vocês até o terceiro ano do ensino médio. Quando vocês retomarem esses conceitos de onda lá no ensino médio, aprofundando com alguns conceitos que nós não vemos aqui, vai usar o V lambda F. Quando vocês forem estudar eletromagnetismo, vai usar o V lambda F. Quando for estudar acústica, vai usar o V lambda F. Quando mistura elétrica com mecânica, aparece o V lambda F. Então, essa equaçãozinha aqui, ela é bastante importante, jovenzinhos. Então, destaquem ela aí no material de vocês, porque ela é bastante importante, tá bom? E aí nós fechamos, jovens, a discussão sobre os elementos de uma onda. Falamos de velocidade, falamos de período, falamos de frequência. Chegamos ali até a página 49, até a metade da página 49, tá bom? E a gente vai fazer juntos esses dois exercícios que tem aí, o 1 e o 2. Exercício 1 na página 49 e o exercício 2 na página 50. Então, a página 49, exercício 1, jovenzinhos, diz o seguinte, ó. Observe as ondas 1, 2 e 3, representadas por cores diferentes no esquema a seguir. E responda, qual é a diferença entre elas? Vamos olhar. Jovens, concordam comigo que nas três, a distância que vai de um nó a outro nó não consecutivo é igual? Concordam que todas estão passando pelos mesmos nós? Mas que a diferença que existe é essa aqui, ó, que vai da crista ou do vale de cada uma delas até o eixo central? Então, o que nós vamos ter de diferente em cada uma delas? É a amplitude. Cada onda tem uma amplitude diferente. Vamos colocar isso aqui, ó. Cada onda tem uma amplitude diferente. Aí, ó, a amplitude 1 é a menor. Então, a amplitude 1 é menor que a amplitude 2, que é menor que a amplitude 3. Beleza? Então, essa é a diferença entre aquelas três ondas. A amplitude. A 2 tem amplitude maior que a 1 e menor que a 3. Suave?
tranquila essa dali, né? Era só olhar no desenho e perceber a diferença da amplitude. Vamos ver o segundo exercício. O segundo é de verdadeiro e falso. Vamos lá. O primeiro diz assim, ó, da página 50 agora. Leia as sentenças a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Ondas mecânicas não são capazes de se propagar no vácuo. Verdadeiro, né? Onda mecânica, ela precisa de um meio material, que é o caso que o som, por exemplo, né? O som não se propaga no vácuo. Então, afirmativa 1, verdadeira. A 2. Ondas bidimensionais propagam-se por todas as direções. Mentira. Ondas bidimensionais se propagam em duas dimensões. Eu não retomei o conceito de ondas bidimensionais, jovens, porque ele é bem tranquilinho e foi falado nos vídeos na semana passada. Mas caso alguém queira retomar, está ali na página 45, tá bom? Então, ondas bidimensionais usam duas dimensões. Então, segunda afirmativa, falsa. Terceira, uma onda que se propaga e vibra em direções paralelas é classificada como transversal. Mentira, é longitudinal, quando a direção de vibração e propagação são paralelas. Então, terceira, falciane. E a quarta afirmativa, ó, amplitude é a distância entre dois vales consecutivos de uma onda. Mentira. A distância entre dois vales é o comprimento de onda. A amplitude ela vai de um vale ao eixo central ou da crista ao eixo central. Então, terceira afirmativa aqui, ó, falsa também. Beleza? Então, a única verdadeira aí era a primeira afirmativa. Belezinha? Então, fechamos aí os dois exercícios da página 50, 49 e 50. Joia? Agora é com os senhores, jovenzinhos. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem. Mandem perguntinhas, mandem questionamentos. Vai lá. Vai lá, mandem. Tá tranquilo? Tá suave? Sossegado? Deixa eu ver o bate-papo aqui. Aula de hoje tranquilo, professor. Show. Então, deixa eu encerrar o compartilhamento aqui. Beleza, então, jovens, nós então encerramos essa aula aqui. Agora são 8h14, vocês ganham aí 6 minutinhos de um intervalinho de uma aula para outra. E aí, na nossa última aula que nós temos hoje, a última da manhã, nós vamos falar sobre o som, tá bom? A gente vai falar sobre as propriedades do som, altura, timbre, vamos falar sobre eco, reverberação, ressonância, enfim, os fenômenos que estão associados ao som. Belezinha? Então, nos vemos de novo, jovens, aqui pelo Zoom na última aula, tá bom? Então, a gente vai conversar pelo Zoom também. Beleza? Então, nos vemos daqui a pouco mais. Falou, professor. Até. Uma excelente segunda e terceira aula e um ótimo lanchinho para vocês. Até mais. Vou derrubar todo mundo, ó.